eu sou uma fã do escritor inglês Charles Dickens. O primeiro livro que eu li desse autor foi Oliver Twist, quando eu tinha apenas 10 anos, né? E Oliver Twist foi meu primeiro livro grande, de muitas páginas, né? E marcou com certeza a minha leitura para sempre. Nesse vídeo hoje nós vamos falar um pouco da obra do Dickens, né? Mas principalmente a gente vai fazer a resenha do seu livro mais importante, que é este aqui, Grandes Esperanças. Nós vamos descobrir qual o grande mérito da narrativa desse escritor. Por que que Dickens se tornou um escritor imortal, né, tão reverenciado? Bem, o Dickens, ele é um autor do século XIX. E por que, uma das coisas por que ele se tornou imortal? Porque o tema dos seus livros, né, ele vai falar de coisas que são universais e atemporais, por exemplo, como os sentimentos, né? Então, toda vez, os sentimentos, eles são muito parecidos no mundo todo, né? E eles não mudam, então é uma escrita sempre atual. Além disso, a escrita do Dickens, ela é uma precursora das novelas de rádio e televisão. Ela é sempre em capítulos curtos, pois esses capítulos eram publicados em jornal, né? E misturando mistério, suspense, humor, né? O que tornava e ainda torna a leitura dos livros do Dickens muito leve, apesar dele falar de coisas às vezes bastante difíceis, como por exemplo a pobreza, né? Então era uma maneira dele manter o leitor do jornal interessado para continuar lendo os outros capítulos, igualzinho nas novelas. A pobreza, como eu já falei, marcou profundamente Dickens e ela está presente em quase todas as suas obras. Para a gente entender essa constante, né, em suas histórias, é preciso conhecer a história do próprio escritor. A família do Dickens não era uma família rica, né, mas até um determinado momento eles eram remediados, eles tinham uma vida até bastante satisfatória, o que permitiu que na infância, pelo menos na primeira infância, né, o Dickens tivesse uma boa educação, cursasse escola particular e lesse muito. Mas o pai do Dickens, ele era um perdulário, um gastador, e ele queria sempre viver uma vida muito acima das suas posses. Claro que isso foi a ruína deles, né? Ele levou a família à ruína e eles tiveram de se mudar. Praticamente eles se esconderam dos credores em um bairro pobre de Londres. Então tem essa reviravolta na vida do Dickens quando ele ainda era muito jovem, né? E aí, quando ele já estava morando nesse bairro pobre de Londres, né, o Dickens tinha apenas 12 anos e ele foi trabalhar em uma fábrica de graxa de sapato. E, por incrível que pareça, era ele quem sustentava a família. Anos mais tarde, o seu pai receberia uma herança que melhoraria consideravelmente a vida da família. Mas a mãe do Dickens, por uma razão que a gente desconhece, nós nunca vamos saber esse porquê, não permitiu que o Dickens deixasse de trabalhar na fábrica. E o Dickens jamais perdoou a mãe dele por isso. Então, essa vivência na fábrica, no bairro onde eles viviam, né, na própria sua casa, vai ser presente em muitas dessas histórias. O Dickens vai descrever a pobreza muito bem, né, a agonia dos personagens pobres, né, dos seus romances. Então, o livro de hoje, Grandes Esperanças, que eu já falei, é considerado a sua obra-prima, o seu principal livro. E como eu disse antes, também foi publicado em jornal, né? Então exigia que tivesse
um ritmo ágil à história. A minha edição é esta daqui, que é uma coleção Grandes Romancistas, tá? Grandes Esperanças conta a história do personagem Philip Pirrip. E como era um nome bastante engraçado, né? Não era muito comum, ele acabou de criança ficando conhecido pelo apelido de Pip. A vida inteira as pessoas vão chamá-lo de Pip. O Pip, ele morava com a sua irmã, que era bem mais velha, e o cunhado, pois os seus pais tinham morrido e ele não tinha nenhum outro parente. A irmã do Pip estava longe, né, léguas de distância, de ser uma pessoa fácil. Ela era mandona, ela era brava, ela não era carinhosa, nadinha, e ela constantemente batia em Pip. E até mesmo no marido, ela dava ali uns safanões. Como os dois, o marido e o Pip, eles eram vítimas da mesma mulher, o Pip, o seu cunhado, que era um ferreiro, trabalhava como ferreiro, eles acabaram se tornando grandes amigos. E o cunhado, Joey, sempre tentava proteger o menino, que era muito pequeno quando começa a história de Grandes Esperanças. Duas coisas vão acontecer na infância do Pip que vão marcar o seu destino, tá? O primeiro fato foi ele estar ali, todo triste, no cemitério, no túmulo dos pais, quando um preso fugitivo da cadeia, né, vê o Pip ali e exige que ele lhe traga comida. E além de comida, também uma lima, que era para serrar as algemas que ele tinha, né? Então, morrendo do medo da irmã, mas ainda com mais medo desse preso foragido, né, o Pip rouba um pouco de comida da despensa da casa dele, né? Inclusive um empadão que a sua irmã havia feito para um almoço com convidados, mas o Pip não sabia. E ele também pega então a lima que o foragido tinha pedido na ferraria do Joey, o seu cunhado. Essa história dele roubar o empadão depois vai colocá-lo em maus lençóis. Bem, ele vai lá com tudo aquilo, logo de manhã bem cedo no dia seguinte, levar para o preso. E o preso fica muito agradecido à criança, ao Pip, né? Só que logo depois aparece um outro preso, um outro foragido, que é um desafeto desse que o Pip ajudou. Os dois brigam e acabam sendo presos novamente, levados novamente para a prisão. Então, esse foi um fato. O outro fato da infância do Pip é que tinha na região uma senhora, e essa senhora queria um menino para que lhe ajudasse a caminhar pelo quarto. Essa mulher era uma mulher muito esquisita, muito rica, mas muito esquisita, porque ela tinha sofrido uma grande decepção ali no dia do casamento, né, uma decepção amorosa, e ela não saía do quarto de jeito nenhum. Então, tudo tinha ficado parado no tempo no dia que ela ia se casar. E o Pip começa a frequentar esta casa dessa senhora e vai ali se envolver com a senhora e com a filha dela, a Estela. Bem, esses dois acontecimentos, eles dão uma reviravolta na vida de um menino pobre do interior, que não ia ter nenhuma grande mudança de destino se não fossem esses dois fatos, né? E nele, no Pip, são depositadas grandes esperanças. Quem é que deposita essas grandes esperanças? Que esperanças são essas? Isso você vai ter que ler o livro, né, para saber. Eu não quero dar nenhum spoiler, mas eu fico impressionada como o Dickens, ele consegue manter a resposta a essas perguntas, né, até o final do livro. Nós leitores, acompanhamos com interesse mesmo a trajetória do Pip até a vida adulta para saber quem é que influenciou ali na vida do Pip, mudando completamente. Como Grandes Esperanças era uma obra aberta, né? Ou seja,
o Dickens, ele ia escrevendo e publicando os capítulos ali no jornal, né? E ele não tinha escrito a obra completa. Então isso a gente chama de uma obra aberta. A maioria das novelas antes eram obras abertas, né? Até as minisséries hoje. E ele tinha uma curiosidade, é que ele tinha imaginado um final para Grandes Esperanças, mas ali em contato com o público, recebendo as cartas, ele resolve mudar o final, né, para poder satisfazer o seu público. Então, naquela pergunta nossa inicial, qual é o grande mérito da narrativa do Dickens? Por que ele se tornou imortal? Porque ele conseguia manter uma narrativa acessível a qualquer leitor do jornal, depois do romance, uma leitura agradável, com elementos de suspense e de humor, mas falando de temas universais, como amor, como ambição, como as mágoas das pessoas, e ainda fazer uma enorme crítica social àquela sociedade industrial ali da Inglaterra, né, aquela que estava surgindo ali no tempo do Dickens, que empregava crianças em suas fábricas, como ele mesmo tinha sido empregado, e que permitia que milhares de pessoas passassem fome. Ele queria, com a sua obra, alertar e poder ajudar a reforma da sociedade, né? Mas não podemos dizer que seus romances eles eram completamente realistas, porque não eram, né? Ele tinha elementos realistas, mas ele eram grandes romances de entretenimento. O Dickens, ele escreveu inúmeras obras, a grande maioria, né? Ele é um autor que ele vai ser muito adaptado, né? As suas obras vão ser muito adaptadas para o cinema e para a televisão e para o teatro. Então, ele tinha uma escrita imagética, né? Tem um conto que poucas pessoas sabem que é de Dickens, que passa aqui no Brasil todo Natal, que chama-se justamente, foi traduzido para o português como O Conto de Natal, que eu acho que é um dos filmes de Natal mais vistos no mundo inteiro. Enfim, para você conhecer a obra desse, que é um dos maiores escritores de todos os tempos, eu recomendo que você comece por Grandes Esperanças, né? Mas continue lendo todos os seus livros. É uma leitura extremamente fácil e prazerosa e que dá um bom painel da sociedade da Revolução Industrial na Inglaterra. Se você quiser ler a resenha, ela está no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Não deixe de se inscrever aqui no canal, de dar o ok, tudo isso é muito importante para que um canal sério de literatura como é o nosso, né, ele consiga prosseguir, né, no que ele se propõe a fazer, que é discutir e trazer literatura de qualidade. Muito obrigada e até o próximo post.